Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Senhor, teu povo se encontra reunido nesta noite, nesta igreja, Senhor. Agora ansiosos para ouvir a tua voz a falar aos seus corações. Toma-os em tuas mãos, Senhor, e fala conosco através da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos dê o entendimento das tuas verdades. E que através dele venhamos a guardá-la em nossos corações como tesouro rico e precioso, Senhor. E que venhamos a desfrutar dessas verdades nas nossas vidas. E que tudo seja para o louvor da tua glória. Afasta de nós qualquer tipo de indisposição. Retira de nosso corpo qualquer tipo de cansaço. Perdoa-nos, Senhor, por nos portarmos de modo indevido e nos fortalece para que aproveitemos de tudo aquilo que tu tens para nos falar nessa noite. Agora, através da tua palavra, será pregada. Para o louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Muitos aqui certamente já devem ter ouvido acerca do piedoso pastor e teólogo do século XVIII, Jonathan Edwards. Acredito que não pouco de vocês aqui já tiveram o grato privilégio de ler ou de pelo menos ouvir um de seus sermões ou livros, amplamente divulgados em nossos dias, principalmente através das redes sociais. Edwards possuía uma mente brilhante, e ao passo que a sua mente resplandecia, também o seu coração. Edwards possuía não apenas uma mente brilhante, mas também um coração extremamente piedoso. Por volta do ano de 1721, Edwards passou por uma experiência de conversão que incluiu, dentre as coisas que ele pôde experimentar, uma visão da glória visível de Deus em todos os aspectos da ordem natural. Após a sua formatura, ele recebeu então uma licença para pregar como pastor auxiliar em 1722 na Igreja Presbiteriana Escocesa, na cidade de Nova York. Ali ele refletiu acerca da natureza das experiências religiosas e escreveu acerca da mente e da ciência natural. Ali ele permaneceu pregando por um bom tempo, até retornar à Universidade de Yale e terminar sua dissertação e assim concluir o seu mestrado. Neste ínterim, Edwards escreveu em um diário suas notas pessoais. E nessas notas, aproximadamente 70 resoluções que tratavam exclusivamente de sua vida e coração, a fim de garantir que estava dirigindo-se ao alvo certo em sua vida. A ênfase dele nessas resoluções era tão somente a glória de Deus, meus irmãos. Nada mais do que isso. E essa busca que ele tinha era movida por uma coisa em específico: o pecado. Não o pecado dos outros, mas o pecado dele mesmo. Edwards guerreava contra o pecado em sua vida e nessa luta ele buscava chegar à raiz de todo o mal, a saber, o seu próprio coração. O seu coração em sua totalidade de partes, meus irmãos. E quando eu falo em totalidade de partes, eu estou me referindo à sua razão, às suas emoções e também à sua
vontade. E por que isso? Porque Edwards entendia que sua vida toda a sua vida, fluía a partir desse coração. A partir de cada uma dessas partes. Logo, se ele conseguisse dominar seu coração, ele dominaria todas essas partes. E ao dominar todas essas partes, ele dominaria todas as suas ações, todas as suas palavras, todos os seus pensamentos, cada uma das suas afeições. Dessa forma, então, ele passa a esquadrinhar cada um dos seus desejos, cada uma de suas afeições, cada um de seus apetites, cada uma de suas motivações, seus zelos, suas ambições, seus medos. E ele os registra todos nesse diário. E veja, sem a menor pretensão de que um dia alguém o achasse e publicasse tais resoluções. Dia após dia, Edwards esquadrinha seu coração. O coração de um pecador redimido, a fim de torná-lo, ou melhor, de fazê-lo o mais puro e santo para Deus. Ele sabia, meus irmãos, que se seu coração fosse puro diante de Deus, suas palavras também seriam, suas escolhas também seriam, suas obras e todo o resto também seriam. E ao final, ele veria a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. As palavras de Jesus aqui, meus irmãos, nos revelam muito bem quem afinal vai adentrar no seu reino. E certamente não são os que professaram um dia uma fé que nunca viveram. Não verdadeiramente em seus corações. Talvez aparentemente. Porque adentrarão nesse reino dos céus e verão a Deus estes que têm um coração puro, não os que estão nas igrejas por conveniência, por uma tradição, por agrado ao próprio coração. Da mesma forma, não verão a Deus os que vêm apenas com uma obrigação ou ainda levados por algo distinto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, meus irmãos, não são estes que entrarão no reino de Deus. Não são estes os chamados bem-aventurados aqui por Jesus Cristo, não são. Porque esses bem-aventurados a quem o Senhor Jesus se refere aqui no início do Sermão da Montanha são aqueles que são mansos, são aqueles que são humildes, são aqueles que choram, são aqueles que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, são os puros de coração. Davi diz no Salmo 24, versículo 3 ao 5. Abra sua Bíblia no Salmo 24, versículos 3 ao 5. Veja o que diz o mavioso de Israel. Ele diz, Salmo 24, versículos 3 ao 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Vejam, irmãos, com puros de coração, Jesus não estava se referindo a homens impecáveis e perfeitos, mas aqueles pecadores que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho e a obra do Espírito Santo e que nutrem em seus corações o desejo pela verdade e em seu íntimo são sinceros, honestos e íntegros. O puro aqui de Mateus 5, 8, bem como o dos Salmos 24, versículo 4, é sinônimo de sincero. No entanto, nós não podemos confundir isso.
E por que eu digo que nós não podemos confundir isso? Ora, simples, porque nem toda pessoa que é sincera é bem-aventurada. Nem todos aqueles que pensam, falam e agem sem hipocrisia são cidadãos do reino de Deus. A sinceridade ou a integridade não são suficientes em si e por si, meus irmãos. Um homem pode estar sinceramente certo, como também pode estar sinceramente errado. Quem pode objetar aos profetas de Baal que não era sincera a adoração que prestavam ao seu falso Deus? Quando aqueles desde a manhã até o meio-dia saltavam sobre o altar, retalhando-se com facas e clamando sem cessar: ouve-nos, ó Baal. Quem de nós pode dizer que não foram sinceros naquilo que se empenharam a fazer? Certamente estes são um notável exemplo de alguém que age com sinceridade, mas mediante o erro. E esse é o mesmo caso, por exemplo, de Gênesis 20, versículo 6, onde o próprio Deus testifica que Abimeleque, na integridade de seu coração, defraudou a Abraão, levando Sara, sua mulher. Entretanto, vejam, Deus não aprovou aquilo que o rei fizera e o ameaçou de morte caso não devolvesse Sara ao seu legítimo marido. Logo, essa bem-aventurança não é pronunciada indiscriminadamente sobre todos quantos são sinceros. Jesus a pronuncia especificamente a respeito daquelas pessoas cuja manifestação exterior está em harmonia com a sua disposição interior. Sobre aqueles cujo coração, e quando eu me refiro a coração aqui, irmãos, eu estou me referindo à mente, às afeições e à vontade. É puro. Isso nos leva, então, a uma questão importante. De que maneira e em que medida se torna puro um coração diante de Deus? Veja, em primeiro lugar, um coração se torna puro mediante a ação do Espírito Santo de Deus, que age, então, de duas formas. Primeiro, desvendando na mente e na consciência do indivíduo a fé salvífica que une o homem a Cristo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, purgando e mortificando todas as corrupções da vontade e das afeições dos homens, santificando-os internamente para que a imagem de Cristo seja restaurada no indivíduo. E isso, como nós falamos aqui no início, é uma progressão. A isso, então, soma-se a graça concedida pelo Espírito Santo, por meio da qual o homem tem um propósito constante e predominante em seu coração de não pecar de modo algum contra Deus. Quer seja em pensamento, quer seja em palavras, quer seja em obras. Antes, o seu prazer está em fazer o que é reto, o que é justo e o que é bom. Por quê? Porque antes o seu prazer reside tão somente em agradar a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. De modo que, quando ele age em contrário a isso, ele se entristece. Logo, essa era a graça que dispunha Edwards. Graça essa que o levou a esquadrinhar seu coração diariamente e lutar contra cada um dos desejos, de cada um das palavras, das ações, dos pensamentos e obras que o levassem a pecar contra o seu Deus. E essa deveria ser a nossa atitude, irmãos. Diariamente, eu e vocês deveríamos esquadrinhar nossos corações, a fim de conhecê-lo para dominá-lo através do Espírito Santo e dos meios de graça que o Senhor Jesus nos deu. A oração, a pregação da palavra, os sacramentos.
Mas não é isso que fazemos, não é mesmo? Ou pelo menos não temos feito. Confesse. Você conhece os desígnios de seu coração. Você conhece o tamanho do apetite da sua carne. Conhece os seus anseios e fraquezas, ao ponto de saber a hora que deve parar ou fugir? Ou será que, na verdade, você está sempre tentando conseguir ir um pouco mais longe nestas coisas? Quando você é tentado sexualmente, por exemplo, o que você faz? Já parou para pensar isso? Em tempos que se fala tanto em sexualidade, em relacionamentos livres, como é que dizem? Sexualidade fluida. E outras blasfêmias mais, em que todos os dias nós somos bombardeados pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação. Quando você é tentado sexualmente, o que você faz? Você luta em sua mente para dizer não à imagem que foi gerada e se empenha com vigor em substituí-la na sua mente com outras imagens de outra conotação que aniquilarão a imagem sedutora? É assim que você tem agido? Abra sua Bíblia em Romanos 8,13. Romanos 8,13. Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Sabe o que acontece com a maioria dos crentes? Eles pensam que lutam contra a tentação quando oram por livramento e esperam que simplesmente, de modo mágico, o desejo suma inesperadamente. Sabe o que é que acontece? Infelizmente, na maioria dos casos, isso não acontece. Porque, na verdade, quem faz isso não está atuando ativamente contra o mal. Está atuando passivamente. E a atitude passiva, nesse caso, não resolve. Mas, pastor, Deus opera tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Sim, mas o resultado disso é como aquele que Paulo diz em Filipenses 2: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E ainda, aquilo que diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,16, no qual não é algo novo, ele está citando o texto de Levítico 11, quando ele diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E isso, meus irmãos, que eu estou falando nessa noite para vocês, não quer dizer que deveríamos buscar uma santificação perfeita. Porque nesta vida nós não vamos conseguir. Não era esse tipo de santificação perfeita que Edwards buscava. Não deve ser esta a que nós buscamos também. Porque a graça da santificação só se tornará perfeita após a morte. Pois como diz o apóstolo Paulo, em Romanos 8,23, temos apenas as primícias do Espírito, ou seja, os primeiros frutos, e não a colheita inteira ainda. É um processo. No entanto, eu pergunto a vocês, irmãos, o que nos impede de dominar o pecado que bate à porta de nosso coração todos os dias, todas as horas? O que tem nos impedido? Sabe o que Jesus diz acerca disso?
Marcos 9,47, ele diz: se teus olhos te fazem tropeçar, você deve arrancá-los, pois é melhor entrar no reino de Deus sem eles do que perecer no inferno com os dois. Vejam, arrancar os olhos talvez seja uma metáfora, mas expressa uma atitude violenta, longe de passividade. É o oposto da passividade. É uma ação ativa. Meus irmãos, o nosso cérebro é um músculo que deve ser exercitado com a busca pela pureza. E o cérebro do crente é fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Significa que nós não devemos dar mais do que 5 segundos a imagens ou impulsos sexuais antes de lançarmos um contra-ataque violento em nossa mente. Violento em nossa mente. Talvez alguns perguntem: pastor, 5 segundos não é muito, não? Pode reduzir sua meta. Nos primeiros segundos nós dizemos: sai da minha mente. Nos próximos segundos nós clamamos: ó Deus, tem misericórdia de nós. Livra-me desse mal agora, eu sou teu. 5 segundos. E isso é um bom começo. Bom começo. Por que bom começo? Porque a batalha está só começando. Essa é uma batalha na mente, irmãos. E nessa batalha, a verdadeira necessidade é lançar fora da mente a imagem e o impulso pecaminoso que foi gerado por nossos sentidos. Dessa forma, como então eu reajo a isso? Traga à sua mente uma contra-imagem que exalta a Cristo e cativa a sua alma. E nesse momento lute, empurre, ataque. Não diminua o seu empenho. Não recue. Não ache também que é uma batalha fácil. Não é. É difícil. E tem derrubado muitos. Mas não escarneça. Não diga que é bobagem, porque não é bobagem. Grandes homens de Deus já sucumbiram frente a essa luta, irmãos. Grandes homens de Deus. Eu estou me referindo não apenas aos jovens, mas a um pai trabalhador, honrado, a uma mãe dedicada à sua casa, seus filhos, que não souberam lutar contra isso e sucumbiram. Logo, tome isso com seriedade. Empenhe-se. Crie uma outra imagem, mas não qualquer imagem. Crie uma imagem em sua mente tão poderosa que as outras não sobreviverão diante dela. Mas, pastor, existe algo que eu possa pensar que defenestre esse tipo de concupiscência? Sim. E uma dessas imagens, um desses pensamentos, irmãos, é o da cruz. Quando tentado, você já forçou a sua mente a pensar firmemente no Cristo crucificado por amor de vós. Imagine isso. Você acabou de olhar para uma moça com uma blusa transparente que motivou a sua mente a criar uma série de imagens, situações e desejos. E isso ocorre em uma fração de segundos, não é verdade? E aí você bruscamente interrompe essas imagens. Interrompe esse tipo de pensamento, dizendo: eu não quero isso, sai da minha mente, ó Deus, me ajuda.
Se faz isso agora, exige de sua mente que ela fixe, então, a contemplar a cruz do Calvário. A cruz do Calvário. E lembre-se que para isso você vai precisar da mediação do Espírito Santo. Quer criar um pensamento que defenestre tentações fortes? Procure lembrar de como deveria estar o corpo de nosso bondoso Salvador naquela cruz, naquele dia. Um corpo que havia recebido 39 chicotadas. Deveria possuir pouca carne aparente. Devido à sua posição, o bom Salvador se mexe para cima e para baixo, por causa de sua respiração, sobre aquela trave vertical da cruz. Suas mãos doem, seus pés também. Por quê? Porque foram traspassados por pregos. A cada respirar é introduzido lascas na carne dilacerada pelas chicotadas que recebeu. Ele respira de modo ofegante. E em alguns momentos ele geme sob a dor insuportável. Ele tenta se mover sob aquele madeiro, buscando uma posição que lhe cause menos dor, mas os cravos o impedem, travando seus pulsos, seus terminais nervosos. Ele geme, irmãos, com grande agonia e procura mexer os pés para trazer algum alívio. E seus pulsos, contudo, os ossos e os nervos de seus pés traspassados se comprimem um contra o outro com uma agonia tal que o faz gemer novamente e novamente e novamente. Não há nenhum alívio ali. A garganta dele está seca por gemer e sentir sede. Por vezes ele perde a respiração e pensa que está sufocando e de repente seu corpo respira por ar. E sabe o que acontece nessa hora? Todas as feridas doem intensamente. A aflição é tamanha, meus irmãos, que ele esquece até da coroa de espinhos de 6 centímetros e em desespero inclina para trás a sua cabeça, batendo um dos espinhos perpendiculares contra a trave da cruz, fazendo-o penetrar em sua cabeça. Sua voz ecoa um tom agudo de dor, soluços interrompem. Traspassado, dolorido, e a cada gemido mais e mais dores. E ele passou por tudo isso para privar eu e vocês dessa agonia. Será que você ainda consegue lembrar daquela moça de blusa transparente ao pensar nisso? Na tentação, irmãos, é no Calvário que nós nos refugiamos. Sabe por quê? Porque são pensamentos incompatíveis. Se você usar o vigor de seu cérebro para buscar e se fixar em todo o poder de seu pensamento, pensando no Cristo crucificado, com a mesma energia criativa que usa nas fantasias sexuais, você as aniquilará. Mas você deve começar nos 5 primeiros segundos e não desistir. Portanto, a minha pergunta para você essa noite é: você luta em vez de apenas orar e esperar o que vai acontecer? É imagem contra imagem, irmãos. Pensamento contra pensamento. É um conflito mental impiedoso e contínuo.
não basta apenas orar e esperar. É preciso bater de frente. É preciso travar esse conflito sangrento a fim de manter o seu corpo e sua mente puros para o Senhor. Puros para a sua esposa. Puros para o seu marido. Puros para os seus filhos. Puro para a sua igreja. Jesus sofreu além do que podemos imaginar. Sabe para quê? Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Todo o clamor e suspiro de Jesus naquela cruz tinha o objetivo de matar a minha e a sua concupiscência. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pedro vai dizer: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Não pode haver divisão em nossa mente, irmãos. Não pode haver divisão em nossas afeições. Não pode haver divisão em nossa vontade. Mas unidade. Com Cristo e com seu Espírito e este crucificado. A pureza em nossos dias tem sido negligenciada, como outrora foi. Os judeus na antiguidade insistiam em sua pureza e justiça legais, e os fariseus, depois deles, confiavam em sobremaneira em sua santidade exterior. O Espírito Santo já havia predito que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis sobre nós por causa dos pecados, dos quais este que citamos como exemplo ainda há pouco é um. Mas há muitos outros. A pureza de coração em nossos dias tem sido tão desprezada que todos aqueles que buscam logo são reprovados e escarnecidos. São tratados com olhares de ódio e infâmia, são perseguidos. E sabe por quê, irmãos? Tão somente por quererem um coração mais puro. Um coração dominado por Cristo e seu Santo Espírito. Quem é rotulado em nossos dias, como outrora, de puritanos ou neopuritanos, legalistas ou fundamentalistas, senão aqueles que mais têm se esforçado para conseguir manter a pureza de seu coração com honestidade, sinceridade e fervor. Mais uma vez, irmãos, a ignorância geral que excede em todos os lugares nos mostra claramente a falta dessa graça, pois o que pode estar no coração do homem, além de impureza e iniquidade, onde não há nenhum conhecimento da vontade de Deus. Veja, se invertermos as prerrogativas, acaso a resposta será diferente? Não, não será, irmãos. Quem em nossos dias é capaz de diminuir um centavo de seu lucro para ajudar os mais necessitados? Só o fazem por meio de um incentivo financeiro que lhes restitua um favor, se é que podemos chamar isso de favor. E sabe o que isso nos mostra? A realidade de nossos corações. Homens que professam muito, mas que não vivem nada. Que pecado, meus irmãos, traz o juízo de Deus sobre nós. Faz o evangelho ser removido e dá a uma nação que, por profissão, junte o poder da piedade no coração e na vida.
Quem lembra do que aconteceu com aquela figueira de Mateus 21:19? Aquela que Cristo procurou fruto e não encontrou nada além de suas exuberantes folhas. Vocês lembram o que aconteceu com ela? Acaso ela não foi amaldiçoada? E o que acontecerá com aqueles que, professos na fé, não apresentarem ao Senhor naquele dia um coração puro? Abram suas Bíblias em Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus 6, versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O Senhor tem derramado da sua graça sobre nós todos os dias. E o que temos feito com ela? Meus irmãos, como escaparemos nós se formos como aquela figueira? Se não for achado pureza em nossos corações, irmãos, você sabe qual a consequência disso? Não veremos a Deus, não em sua face favorável. Portanto, como diz Isaías, lavem-se, limpem-se, façam isso no sangue do Cordeiro, façam isso por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sejam nele bem-aventurados. Aceitem o convite que ele faz, venham até ele, bebam, sim, todos, abundantemente, e tenham seus corações transformados. Pois esta é a sua obra, purificar os corações de pecadores como nós. Você quer ver como isso é verdade? Abra sua Bíblia em Atos 15. Atos 15, versículos 8 e 9. Atos 15, versículos 8 e 9. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O homem por si só nada pode fazer, irmãos. É como um tigre que não pode remover as listras pretas de sua pele. Mas ainda assim, todos que sentem em si mesmo essa obra de Deus sendo realizada, têm de usar os meios pelos quais o Espírito purga o coração. E dessa forma temos que, então, em primeiro lugar, nos humilhar de coração por todos os pecados e corrupções de nossa vida de outrora e para o porvir. Chegar a um propósito resoluto de não mais pecar contra o Senhor em nada. O que temos de testificar pelo esforço piedoso de obedecer a Ele em tudo, pois o coração puro e o propósito de viver em qualquer pecado não andam juntos. Mas esse propósito constante de não pecar é uma graça notável e uma marca infalível, irmãos, de um coração renovado, santificado em Cristo Jesus. Um coração que é bem-aventurado, que anseia por encontrar com seu mestre, e certamente este o verá, pois esta é a sua recompensa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
É interessante porque o verbo grego aqui está no futuro, contínuo, nessa sentença. O que significa dizer que estes puros de coração verão continuamente a Deus. Não é só de passagem, não é só uma vez, é continuamente. Verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Nesta vida, pastor, sim. Agora nós vemos a Deus pela fé. Agora nós o vemos nas obras da criação, da providência e da redenção. Mas em breve, irmãos, muito em breve, nós o veremos face a face. Como diz o apóstolo Paulo, agora vemos como por espelho, mas então o veremos já sem o véu. Então o conheceremos como também somos conhecidos. A visão na vida por vir é o céu dos céus. Embora venhamos a nos deleitar na incontável Assembleia dos Santos, embora nossa união aos coros angelicais venha a ser uma grande glória, ainda não se compare à maior glória de todas e à maior recompensa de todas. Você sabe qual é? A visão que teremos de Deus. Essa é a promessa mais consoladora que podemos ter nessa vida, meus irmãos. Veja, se não pudéssemos ver a Cristo, o novo céu e a nova terra não teria graça para nós. Veja, Jó encontrou refúgio para a sua dor quando disse: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Aqueles que não têm o coração puro não verão a Deus, pois a Bíblia diz que sem santificação, irmãos, ninguém verá o Senhor. Porém, aqueles que, através do Espírito Santo de Deus, procuram a pureza em seus corações, estes, a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo é de que verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas, nossa maior recompensa é o Senhor nosso Deus. Ele é melhor do que todas as suas dádivas. Ele é a nossa verdadeira herança, a nossa verdadeira recompensa. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Que glória imensurável será, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra aos nossos corações nessa noite, por nos falar de um assunto tão premente em nossos dias. A pureza, Senhor. Em um momento em que muitos de nós, a mente tem divagado nas coisas deste mundo, Senhor, e nas aflições dessa vida, nos esquecemos de procurarmos a pureza em nossos corações, de buscarmos sermos santos, como Tu és santo. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a preciosidade não das Tuas dádivas, mas de Tua pessoa, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. E além de Ti não há nenhum outro. E Tu nos tomaste como Teu povo. Ainda que nada de bom visse em nós. Não só nos tomaste como Teu povo, Tu nos adotaste como Teus filhos. Portanto, ajuda-nos, Senhor, a sermos puros,
para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém.